Então, esta apresentação para a defesa de doutorado, o título é Padrões no Uso da Linguagem. Meu nome é Leonardo Araújo e os orientadores são os professores Reni Yerria e Thaís Cristóforo Silva. Nós temos aqui uma breve sinopse do que vai ser visto nessa apresentação. Basicamente, essa apresentação, esse trabalho está dentro do escopo de linguística quantitativa. Então, linguagem é a capacidade humana de adquirir e utilizar um sistema complexo de comunicação. Então, nesse sentido, a linguagem é um sistema de sinais para codificar e decodificar informação. A linguagem é um processo social que depende da interação humana e ela é possível graças às capacidades biológicas e também limitadas por elas e moldadas pelos aspectos psicológicos. A linguagem tem, portanto, uma função fundamentalmente social. Existem estudos recentes nas diversas áreas das ciências cognitivas que demonstram que os padrões fortemente influenciam como a linguagem é adquirida, como que ela é estruturada e organizada, e como também que se procedem as mudanças ao longo do tempo. Existem muitas evidências que mostram que a aquisição, o uso e as mudanças na linguagem não são processos independentes um dos outros, mas são sim facetas de um mesmo sistema. Então a linguagem ela é usada para codificação de informação, quer seja esta para a transmissão para outras pessoas ou mesmo para o pensamento e a razão. Então alguns pesquisadores, como Davidson, Humboldt, Chomsky, Mandelbrot, eles defendem que a linguagem deve poder ser definida de uma forma finita, mesmo que ela seja capaz, teoricamente, de gerar um número infinito de sentenças. Então, para Davidson, a linguagem deve ser estabelecida de forma finita, porque caso contrário não seria possível o aprendizado da mesma, utilizando recursos finitos em um tempo finito. Em Mandelbrot, ele fala que o sistema de comunicação teria que usar entidades discretas para que seja possível haver a correção de erros como ocorre na comunicação falada. A linguagem tem uma natureza imprevisível e sem isso não haveria comunicação alguma. Pois se a gente tem um evento que é certo, então não existe informação nenhuma associada a ele. A análise linguística da linguagem é a observação de certos padrões recorrentes. Aqueles padrões que são reconhecidos em diversas línguas do mundo são chamados padrões universais. Então, para estudar e entender como que as línguas funcionam, é importante encontrar e definir as estruturas e a maneira como elas se organizam e relacionam para construir a comunicação. Zipf, em 1949, ele propôs a ideia de que a linguagem funciona procurando o princípio do mínimo esforço. Então, o que ele diz é que o processo de comunicação será melhor, mais eficiente, se é possível transmitir informação de uma maneira rápida e robusta. Então, a linguagem é um sistema complexo adaptativo. O todo é visto como algo complexo que é gerado pelas interações das partes que compõem esse todo, e essas partes são simples. Então, dessa grande multitude de interações das partes é que nasce a complexidade. E o sistema adaptativo, no sentido que ele é dinâmico, não é estático. Ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando as suas características. Então a gente fala que um sistema como esse, ele tem algumas características, ele tem múltiplos agentes, que no caso são os falantes, que interagem um com os outros. O sistema é adaptativo, o comportamento do falante depende das suas interações passadas, atual, e essas experiências vão determinar como que será o comportamento futuro desse agente.
E o comportamento de cada falante, né, vai depender, né, dos mecanismos perceptivos e também da motivação social de cada um. Então, os padrões da linguagem vão acabar emergindo de padrões que são interrelacionados, né, que vêm da experiência dos agentes, né, das interações sociais e dos processos cognitivos. Então, os padrões complexos e regras que são observados na comunicação, né, na linguagem, e são emergentes, né, das múltiplas interações dos agentes, né, ao longo do tempo. Então são padrões simples, né, regras simples no nível microscópico que, interagindo entre elas, acabam criando num nível macroscópico propriedades que são aparentemente complexas. Então a estrutura da linguagem que a gente defende é que seria algo como um fractal. Então a gente utiliza uma abordagem quantitativa para o estudo da linguagem. Então isso nada mais é do que fazer uma análise, né, uma investigação sistemática e empírica, né, do fenômeno através de técnicas de estatística, né, matemática, técnicas computacionais, simulações, etc. E como resultado, a gente desenvolve, né, e emprega modelos matemáticos, teorias ou hipóteses, né, sobre o fenômeno que está sendo observado. E para criar isso, o que a gente utiliza, né, são observações empíricas, né, a partir de dados do mundo real. Quando a gente fala de leis na linguística quantitativa, né, a gente fala de leis no sentido estocástico. Né, então elas não capturam casos específicos. Né, o que elas falam sobre probabilidades, né, de certos eventos ou certas condições em um todo. Então existem leis que são sobre distribuições probabilísticas, que fazem previsões sobre o número de ocorrências, né, de certas unidades. Existem aquelas leis que são funcionais, né, que elas estabelecem uma relação entre duas ou mais variáveis, e aquelas leis que falam sobre como que as coisas vão se desenvolver, né, ao longo do tempo. Então a história da linguística quantitativa, né, ela vem de tempos antigos, desde os gregos antigos, que utilizaram combinatória. Depois tem o filologista e lexicógrafo Al-Khalil, né, que utilizou permutações e combinações para listar todas as palavras árabes com e sem vogais. William Bath depois compilou um livro de ensino de língua, né, onde ele tinha uma lista das 5.300 palavras essenciais. E as primeiras medidas científicas de unidades da linguagem ou texto, né, foram publicadas já no século XIX, né, e sendo utilizadas como uma forma de descrição linguística. E depois nós temos Markov, o Zipf, Mandelbrot, Shannon, Herndon e outros, cada um com algum trabalho relacionado à área de linguística quantitativa. E hoje a linguística quantitativa é um tópico de ciência, né, bem definido e com várias aplicações, né, e impacto. E nós temos aqui a lista das leis da linguística quantitativa mais famosas. A lei de Zipf-Mandelbrot, né, que fala sobre a relação entre o ranking e a frequência. A lei de Menderoth, que fala sobre a relação entre o constituinte e o construto linguístico, em que ele diz que quanto maior o todo, menor são as partes. A lei de Hips ou Herndon, que fala sobre o tamanho do léxico com relação ao tamanho do texto. E a lei de Pietrovsky, que é sobre a mudança na linguagem. Ele propõe um modelo matemático, né, para poder predizer quais os caminhos que podem ser tomados. O estruturalismo, criado por Ferdinand de Saussure, ele traz um novo paradigma sobre o entendimento de linguagem. A gente vê a linguagem como um sistema em que os elementos estabelecem relações uns com os outros e também com uma estrutura superior criando o todo. E cria então a dissociação
entre o significante e o significado e traz a análise linguística para vários níveis. Morfemas, fonemas, categorias lexicais, até chegar em sentenças. O processo de categorização é diferente nas variadas línguas, embora existem aspectos comuns a elas. A gente pode observar aqui o sistema de vogais, né, em 4 línguas aqui diferentes, mostrando como é que são bem diferentes um do outro. Então, os sons que são utilizados nas línguas do mundo podem ser os mais variados possível. Então, não só os sons utilizados diferem de uma língua para outra, mas também a forma como eles são combinados. E daí uma grande dificuldade que a gente encontra ao aprender uma língua estrangeira é o fato de que a categorização feita em outras línguas, né, é diferente. Então, como a gente falou, a forma como os sons da língua podem ser utilizados, né, como podem se transformar, isso varia de uma língua para outra. Então aqui como exemplo o cluster consonantal ts, no alemão ele é permitido, né, em diferentes posições, né, como exemplo aí o conference, Zeit. Já no inglês ele só é permitido no início de palavra, né, como por exemplo em cats, splits. Já em línguas árabes não pode ter, né, um cluster com mais de uma com um cluster de consonantes, né, no início de sílaba. Então é importante a gente estudar e conhecer quais que são os padrões que são recorrentes em diferentes línguas, né, o que é comum e o que é diferente. Isso são informações importantes para a gente formular, né, e construir um entendimento de como que as linguagens funcionam. Então a gente vê que na língua existem 3 fatores que estão relacionados, né, e interagem: o uso, a representação e a estrutura. Então a frequência com que palavras ou sentenças, né, são utilizadas, né, ou padrões que são recorrentes em uma língua, isso vai afetar a natureza da representação mental, né, podendo até mesmo alterar a forma fonética, né, das palavras. Então existe uma interdependência entre esses 3 fatores aí no contexto da linguagem. E como referência a gente pode citar os trabalhos da Bybee. O Zipf ele fala sobre a relação entre frequência e complexidade. O que ele diz é que existe uma relação inversa entre os dois. Então o que ele diz é que palavras que são mais difíceis de serem faladas, né, ou reconhecidas, né, acabam tendo uma frequência de ocorrência menor do que aquelas que são fáceis. E a gente pode estender, né, essa ideia também pensando em fones, em clusters, etc. E pensar na análise dessa frequência de ocorrência, né, tanto dentro de uma língua, né, a frequência de ocorrência dessas unidades em uma língua, ou então da presença delas, né, em diversas línguas. Então a gente pode pensar que um som da fala, por ser simples, ele provavelmente terá uma frequência, né, de ocorrência maior em várias línguas do mundo, né, e dentro de cada língua também. E ao longo da história da linguagem, que a gente observa que o sistema fonêmico ele sofre mudanças constantes, né, que podem afetar a complexidade e a frequência de ocorrência, né, das unidades da fala. Então, para fazer uma análise, observando o inventório, né, fonêmico de várias línguas, né, a gente utilizou a base de dados da UCLA, né, que conta com 451 línguas do mundo. Então a base de dados ela pode ser obtida no site da UCLA, né, existe o livro Sound of Patterns of Sounds, do Madison, né, que descreve esse trabalho que foi feito, né, pelos pessoal da UCLA. Então, utilizando essa base de dados da UCLA, a gente pode fazer esse gráfico aqui que mostra, né, quantas línguas utilizam um determinado número de segmentos, né, o
fones. Então a gente pode observar que o número de segmentos utilizados nas línguas, né, variam aí de 11 a 141. Então o mínimo 11 é encontrado em apenas duas línguas, o Pirahã e Rótocas. Bem, então na média as línguas utilizam 31 segmentos. E 63% das línguas dessa base de dados utilizam entre 20 e 37 sons da fala. No total, são 919 sons da fala, né, segmentos, e as línguas elas utilizam entre 1,2% a 15,3%, né, desses 919. Ou seja, uma parcela bem pequena do total. Já esse gráfico aqui ele mostra para os 919 sons, né, qual que é o número de línguas em que eles ocorrem. Então aqui eles foram ordenados, né, pela frequência de ocorrência deles. Que a gente vai observar que 46,5% dos sons aparecem em apenas uma língua, ou então 80% dos sons aparecem em 10 ou menos línguas. E apenas um número pequeno, né, de segmentos que são muito frequentes, né, nas diversas línguas. Este outro gráfico, né, é a mesma informação do gráfico anterior, só que agora está aqui na escala logarítmica. Então os platôs que a gente observa no final da curva, né, são os vários sons da fala, né, que ocorrem em poucas línguas. O platô maior no final, né, que ocorre em apenas uma língua, depois o platô dos sons que ocorrem em duas, em três, etc. Já este outro gráfico nos fala sobre o número de vogais que são utilizadas nas línguas. Então a grande maioria das línguas utiliza poucas vogais, né, dos 919 sons, né, da fala, 269 são vogais, né, 29%, e desses 269 a gente observa aí que a grande maioria das línguas utiliza poucas vogais, né, por volta de 5, 7, por aí, né? O valor médio é de 8,1, né, 8 vogais. O valor mínimo é 3 e o máximo 27. Então, do total de vogais que existem, né, as línguas utilizam um percentual que varia de 1 a aproximadamente 18%, né, desse total de 269 vogais. Agora esse gráfico mostra a mesma informação, né, só que agora com relação ao número de consoantes utilizadas nas línguas, que a gente pode facilmente observar, né, que a maioria das línguas utiliza muito mais consoantes do que vogais, né? E a gente pode constatar que 90% das línguas usam 6 vezes ou mais consoantes do que vogais. Então esse número de consoantes utilizado, né, vai de 6 a 117, e o valor médio fica em 23 consoantes. Então, como no total são 652 consoantes, né, então as línguas utilizam, né, desse total algo que vai de 1 a quase 15% desse total, né, de 652 consoantes. Agora esse gráfico mostra a razão entre o número de consoantes e o número de vogais que são utilizados nas línguas. Então a gente pode observar ali a primeira barrinha, né, que existem 12 línguas que utilizam mais vogais do que consoantes. E duas línguas que utilizam o mesmo número de vogais e consoantes, né? Então somando as duas, 14. Né? Então são 14 línguas que utilizam o número menor ou igual de consoantes do que o número de vogais. Né? Que a razão então é igual ou menor do que 1. O valor máximo que a gente encontra dessa razão é de 15,3. Né? Então existem línguas que existem 15,3 vezes mais consoantes do que vogais no seu repertório. E como a gente falou antes, 90% das línguas tem essa razão é 6 ou maior. Né? A razão entre número de consoantes e número de vogais. Corrigindo o que foi dito antes, 90% das línguas utilizam uma razão de consoante para vogal, né, de no máximo 6. Que é que a gente pode
verificar aqui facilmente nesta figura. Então, essa tabela aqui apresenta os 20 consoantes que são mais frequentes nessa base de dados, né, que ocorrem em maior número de línguas. E a gente pode observar que mesmo entre esses 20 mais frequentes, a variação, né, da frequência de ocorrência, né, o número de línguas em que eles ocorrem é bem grande, né, de 425 a 141. Né, que representa respectivamente 94% a 31%. E essa outra tabela mostra as 10 vogais que são mais frequentes, né, nessa base de dados. E da mesma forma, né, considerando apenas as 10 mais frequentes, a frequência, né, o número de línguas em que elas ocorrem varia enormemente, né, de 393 a 83, que representa 87% e 18% respectivamente. A gente poderia esperar, né, que a vogal fosse mais frequente do que a consoante, né, mas a gente vê que, por exemplo, a consoante M e K, as duas são mais frequentes do que a vogal I. E quando a gente compara a frequência de ocorrência ali a décima maior da consoante, a frequência é 47, dá aproximadamente 47, 48%, enquanto no caso da décima vogal mais frequente, a, né, tem a frequência que dá 18, praticamente 18,5%, 18,4%. Então a gente pode ver que as consoantes mais frequentes, elas são bem mais frequentes do que as vogais mais frequentes. Neste outro gráfico, cada ponto aqui do gráfico representa uma língua da nossa base de dados e mostra a relação entre o número de segmentos que essa língua utiliza e o índice de frequência. O índice de frequência ele é a média aritmética da frequência dos segmentos de uma língua. Então, uma língua que tenha, em sua grande maioria, segmentos raros, ela vai ter um índice de frequência baixo. Enquanto isso, uma língua que utiliza sons que são muito comuns, vai ter um índice de frequência alto. Então, a gente pode observar que existe uma relação entre o índice de frequência e o número de segmentos em uma dada língua. Então, se uma língua possui poucos segmentos, é bem provável que esses sejam segmentos que são comuns na nossa base de dados. Por outro lado, uma língua que utiliza muitos segmentos vai ter uma grande quantidade deles constituída de segmentos que não são comuns na base de dados. Isso não necessariamente significa que certos sons são mais naturais do que outros. Isso é apenas um efeito probabilístico. Imagina que a gente tem um pote em que a gente coloca bolas vermelhas, muitas bolas vermelhas, algumas verdes e outras de cores variadas. Se a gente tirar 10 bolas desse pote, né, de forma aleatória, é bem provável que a grande maioria deles sejam vermelhas. No entanto, se a gente tirar aleatoriamente um grande número de bolas, irão aparecer muitas bolas coloridas. Então essa aí é a ideia. Então uma língua que utiliza muitos segmentos, né, acaba que muitos desses segmentos são segmentos que ocorrem em pouquíssimas línguas. E isso faz com que o índice de frequência dessa língua, né, abaixe o valor desse índice de frequência por conta deste efeito. Então a gente viu que existe uma grande variedade de sons que são utilizados pelas línguas. Os repertórios que as línguas utilizam são dos mais variados. Existem aqueles segmentos que são muito frequentes nas várias línguas do mundo e outros que são extremamente raros. Então é interessante também a gente analisar que se uma língua ela utiliza um certo repertório de segmentos, né, qual que seria a constituição desses repertório dela, né, e o que a gente pode observar, né, que ocorre numa língua e ocorre nas outras também. Então a primeira coisa que a gente pode analisar é a co-ocorrência de um fone. Então, dado um determinado fone, quais são os outros que co-ocorrem com ele também com grande frequência.
Então esse primeiro gráfico aqui mostra o caso que a gente está tomando como referência o schwa. Então o schwa, ele aparece em diversas línguas, então ele ocorre em 76 línguas. Nessas 76 línguas que ele ocorre, então existem 366 segmentos que ocorrem com ele, nessas 76 línguas. Então esse gráfico aí mostra quais são os segmentos que mais ocorrem e a frequência com que eles ocorrem com o schwa. Então à direita a gente tem a lista ali dos top 10, dos 366, a gente destacou ali os top 10, os 10 que mais ocorrem. Então, primeiro ali o K, a gente vê que ele ocorre em 73 línguas das 76 em que o schwa ocorre. Então, logo, em 96% das vezes, ou seja, em 96% das vezes que existe o schwa na língua, o K também existe. Para o M é 72, P 69, e o número de línguas em que os outros segmentos ocorrem com o schwa vai decrescendo drasticamente. Agora com essa figura aqui a gente faz a mesma análise, agora considerando como referência o T. Então existe 511 segmentos que ocorrem com T. No total ele ocorre em 181 línguas. E a gente listou ali os 10 que mais ocorrem com o T, K, M, A, P, etc. Bem, nessa outra figura aqui, a mesma análise para o NA. Então, existem 556 segmentos que ocorrem com ele. Então, eles ocorrem em 202 línguas. E ali os 10 segmentos que mais ocorrem. E depois o SAM. É a mesma análise. Então, existem 570 segmentos que ocorrem. Eles ocorrem em 196 línguas diferentes. E ali os 10 mais. E por último, aqui o ZA. A mesma análise. É interessante a gente ver aqui que sempre que o ZA ocorre, o SAM também ocorre. Ou seja, sempre que a fricativa veolar vozeada ocorrer em uma língua, a sua contraparte desvozeada também ocorre. Essa tabela aqui a gente tem alguns fones e os 8 mais concorrentes com eles. Então a gente indica aqui quais são os concorrentes e a frequência de ocorrência relativa aqui para cada um deles. Então a gente olhar aqui a quinta linha, que é o exemplo do SAM, a sexta o ZA, que é o caso que a gente falou anteriormente, sempre que a fricativa veolar ela aparece, a vozeada ZA aparece, a contraparte dela desvozeada SAM aparece em 100% das vezes. Já no outro caso, se a gente olhar o SAM, a desvozeada, a gente vê que o ZA vozeado nem aparece aqui entre os 8 mais. Se a gente olhar mais pra frente, ele aparece com a frequência de ocorrência de 31,6%. Se a gente olhar outros casos também, por exemplo, a plosiva veolar, a plosiva velar, a plosiva bilabial, fricativa palata veolar, a gente olhando esses pares aí, o par do caso vozeado e desvozeado de cada um desses, a gente observa que aparentemente a existência da contraparte vozeada indica que vai existir uma maior probabilidade de existir a contraparte desvozeada de cada um desses aí. Outros interessantes, por exemplo, se a gente olhar, pegar uma consoante bilabial como referência, as outras bilabiais também vão aparecer aí, aparecem nessa lista aí, nos top
entre os 8 primeiros. Então, se a gente olhar aqui a 11ª linha do M, a gente olha ali que na coluna 5 e 8 não aparece o P e o B. Se a gente olhar a 15ª linha do P, a gente vai observar também que o M e o P também ocorrem. Se olhar a linha de baixo do B, a gente vai observar que o M e o P ocorrem. Então a lista é bem extensa e a gente pode buscar algumas relações aí entre ocorrências de uns sons com outros. Esse novo gráfico ele mostra, né, o número de co-ocorrências para os dados fones que estão listados ali embaixo. Então, como a gente já tinha falado antes, né, o M é o que tem o maior número de co-ocorrências, né? E nessa próxima figura a gente seleciona aqui os 10 mais frequentes e os 10 menos frequentes. E para comparar, né, o percentual de co-ocorrências que eles apresentam. Então, aqueles que são os mais frequentes também têm uma co-ocorrência muito maior do que aqueles que são menos frequentes. E aqui esse gráfico a gente traça a relação entre o número de segmentos co-ocorrentes e o número de línguas em que eles co-ocorrem. Então, aqueles segmentos que aparecem em muitas línguas, eles também possuem muitos segmentos que co-ocorrem com eles nos repertórios das línguas. Já aqueles segmentos que ocorrem poucas vezes, em poucas línguas, eles vão ter poucos segmentos co-ocorrentes com eles. Então aqui é o mesmo gráfico anterior, só que a gente destacou aqui os segmentos do alemão. E esse aqui é os segmentos que fazem parte do repertório do francês. E até aqui a gente focou, né, na análise, estudando, né, verificando os dados da base de dados do CLA, em que a gente pode comparar, né, as ocorrências e os tipos de sons que ocorrem nas diversas línguas. Então a gente tem como analisar quais são os sons que ocorrem em quais línguas, né, mas a gente não sabe, não consegue utilizar essa base, não tem como a gente usar ela para determinar, né, como que eles ocorrem, com qual frequência cada um deles ocorre, e mais de um, com quais, formando quais ditongos e tritongos, etc, né? Então, para fazer um outro tipo de análise dessa, a gente teria que fazer uma análise já em uma língua apenas, né? Embora a gente saiba que a língua, né, é um produto, né, simultaneamente do algo que é histórico, né, e aspectos que dizem respeito a um particular instante no tempo, né, então existem os dois fatores, né, o fator diacrônico e o sincrônico. Nesses dois aspectos são importantes para determinar, né, o que é uma língua, né, como que uma língua é utilizada pelos seus falantes. E aqui a gente vai focar especificamente, né, no aspecto sincrônico, né, porque realmente não teria como fazer isso de forma diacrônica. Hoje está muito mais fácil a gente conseguir obter bases de dados para fazer esse tipo de análise, para analisar a linguagem enquanto falo, né, seria interessante ter uma base de dados de fala, mas como isso é um pouco mais complicado, a gente resolveu utilizar base de dados de texto, porque o texto, obter uma base de dados de texto é muito mais simples, né, de obter ela, armazenar, extrair informações, lidar com ela, então facilita muito o problema. E para inferir informações referentes à fala, a gente vai utilizar dicionário de pronúncia, em que exige a transcrição de palavras em fones. Aí a gente assume que as propriedades, os padrões que são observados quando a gente faz esse tipo de análise são bem semelhantes àqueles que existem na fala. E aí dessa forma
fica bem mais simples a gente fazer a análise estatística do nosso problema. Então, bases de dados textuais que a gente pode utilizar, existem diversas, né? A gente pode montar uma base própria também, né? Não é difícil. E aqui eu estou citando dois exemplos, né? O projeto Gutenberg e o Google Ngrams. O projeto Gutenberg ele é um esforço voluntário de digitalizar e arquivar trabalhos culturais. Ele começou em 1971 com Michael Hart e é a biblioteca digital mais antiga do mundo. A maior parte dos itens que constam no acervo, né, são textos, livros, né, que já estão em domínio público, né, que podem ser acessados, né, através de uma versão de texto puro, né, ou PDF, ou HTML, etc. O projeto Gutenberg diz que tem mais de 42 mil itens na sua coleção, né, isso em março de 2013. Então, no projeto Gutenberg a gente pode obter os textos, né, de livros, e já na outra base de dados do Google Ngrams a gente tem já os Ngrams, né, que são combinações, né, de palavras ou combinações de palavras, né. Então, o 1 gram seriam apenas palavras, o 2 gram é quando tem duas palavras, combinação de duas palavras, 3 grams com três palavras e assim por diante. Então, o Google Ngrams, ele te dá os Ngrams, dá a frequência de ocorrência de cada dos Ngrams e dá também a datas, né, em qual ano. Então, você tem uma possibilidade de fazer uma análise ao longo do tempo. Como que surgiu esse Ngrams? Foi a partir, né, da digitalização de livros, né, do projeto do Google. Então são 5,2 milhões de livros que foram publicados entre 1500 e 2008, contendo um total de 500 bilhões de palavras, né, no inglês americano, britânico, francês, alemão, espanhol, russo e chinês. Então é interessante a gente lembrar aqui que a digitalização desses livros no Google Books, né, elas são feitas através de reconhecimento de caracteres, mas também tem a parte em que o usuário colabora para poder corroborar aquele reconhecimento de caracteres. Então, toda vez que você entra no site tem um reCAPTCHA para resolver, quando você resolve um reCAPTCHA, você está, na verdade, trabalhando como um reconhecedor de caractere para o Google. Então, as estatísticas dizem que, em média, são resolvidos que em média se resolvem 100 milhões de reCAPTCHAs todos os dias. O projeto do Google Books fala que tem, em 2012, mais de 20 milhões de livros. Se uma pessoa trabalhasse sozinha aí, usando 5 segundos para digitalizar cada palavra do livro, ela levaria 79.274 anos para digitalizar todas as palavras. Enquanto isso, usando os reCAPTCHAs, uns 100 milhões de reCAPTCHAs todos os dias, a mesma tarefa pode ser feita em 68 anos. Para realizar a transcrição fonêmica das palavras, a gente usa o dicionário do Carnegie Mellon. Nesse dicionário tem mais de 125 mil palavras transcritas. Então o repertório que utiliza são os 39 fonemas, né, e cada um deles é codificado com um símbolo do alfabeto. Então o alfabeto é um código de transcrição fonética que foi desenvolvido pela ARPAN, que é Advanced Research Project Agency, como parte do projeto de reconhecimento de fala. Isso na década de 70. Então cada um dos fones do General American English tem uma correspondente, um código correspondente em caracteres de ASCII. O alfabeto também tem sido utilizado em muitos sintetizadores de fala. E é utilizado aqui no caso no dicionário de pronúncias do Carnegie Mellon. Então esse quadrinho aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como que é a transcrição alfabeto, tem a transcrição usando o IPA e a transcrição alfabeto correspondente. Então, dado uma base de dados textual, a gente pode contar a frequência de ocorrência das palavras nessa base. Então temos aqui nesse slide um exemplo, né,
dessa contagem que foi realizada. Então, onde a gente ordenou as palavras, né, por ordem de frequência de ocorrência delas na nossa base. Então, representando isso aí em um gráfico log-log, onde cada ponto aqui do gráfico é uma daquelas palavras, né? Então, o primeiro ponto lá em cima com maior frequência de ocorrência, né, é a palavra the, né? Depois o and, depois of, to, etc. Então, aqui mostrando como que como fica a relação entre a frequência de ocorrência das palavras, né, e o rank dela numa escala log-log, né, que a gente vê que é algo que se assemelha a uma reta. E se a gente contabilizar as letras, né, então aqui a gente mostra um histograma mostrando a probabilidade de ocorrência de cada uma das letras aí do alfabeto. Nessa outra figura, mostra também a frequência de ocorrência das letras, né, as letras latinas, as 26, só que em diferentes línguas. Então tem aí Esperanto, espanhol, português, italiano, francês, inglês, etc. Aqui é a mesma lista de palavras que a gente tinha antes, só que agora a gente fez a transcrição, né, utilizando o dicionário do Carnegie Mellon para realizar a transcrição utilizando os caracteres com código alfabético. Então, realizando a transcrição, a gente pode contabilizar, né, a frequência de ocorrência de cada um dos fones da língua. Então, está aqui a lista dos 39 fones e a frequência de ocorrência deles contabilizadas. Quando a gente mostrou esse gráfico da relação de frequência de ocorrência de palavras e o rank delas, né, a gente viu essa relação que é quase linear, e que a gente chama dessa aí de uma lei de Zipf, né? Já no caso, se a gente fizer o mesmo tipo de gráfico, considerando a frequência de ocorrência dos fones no inglês, a gente tem essa relação aqui que obviamente é bem diferente, né? Mas hoje a gente tem um universo que muito menor, né? Que são apenas 39 fones. Aquela lei de Zipf é encontrada em distribuições em que existe um grande número de eventos raros. E aqui não é o caso. Que a gente tem apenas, né, algum universo pequeno, né? São os 39 fones, né? E aí a gente não pode dizer que nenhum deles tem uma ocorrência muito baixa. E mesmo assim a gente observa que alguns fones têm uma frequência de ocorrência bem maior do que outros, né? Agora esse gráfico mostra a probabilidade de ocorrência do determinado fone, né, no caso aqui o schwa, em relação, né, às diversas palavras, né, ordenadas aí pelo rank delas. Então a gente vê que nas palavras com menor rank, né, que são as palavras mais frequentes, a probabilidade de ocorrência do schwa é menor do que nas palavras com maior rank, menos frequentes. Talvez a gente poderia imaginar que seria o contrário, ou que seria algo uniforme, né, que não teria preferência por nenhuma frequência de ocorrência, né, mas na verdade o que a gente vê é isso aqui, que a probabilidade de ocorrer o fone mais frequente, né, o schwa, é maior nas palavras que são mais raras. E agora aqui a mesma relação para o segundo fone mais frequente, no T, no inglês. Agora o N, que é o terceiro mais frequente. E agora o mesmo gráfico para três que estão lá no final da linha, no final da lista, né, com menor frequência de ocorrência. Agora aqui a relação dos difones, né, ordenados pela frequência de ocorrência deles. Mesmo agora a gente tem no total 1125 diferentes difones, né, ocorrendo na língua,
quando a gente faz o gráfico naquela escala log-log, mostrando a relação entre a frequência de ocorrência e o ranking dos difones, ainda assim é um universo pequeno, né, comparado com o universo de palavras, e a gente não tem naquela observação da lei de Zipf, né, que a gente não tem um grande número de eventos raros. Agora nós temos a lista aqui dos difones, né, onde estão ordenados pela frequência de ocorrência, só que agora a gente fez uma normalização dessa frequência de ocorrência, né, pela frequência de ocorrência dos fones que compõem esse difone. A gente nota aqui que o que aparece agora em primeiro lugar nem aparecia entre aqueles 34 primeiros na nossa lista anterior. O que está em segundo realmente estava em segundo também na outra lista. O que está em terceiro na lista anterior antes da normalização estava em quinto. O que está agora em quarto também sequer aparecia entre os 34 primeiros. Então a gente pode observar que teve uma grande mudança aqui na ordenação. E usando essa nova ordenação, a gente pode fazer o gráfico aqui novamente e algo similar ao que tinha antes. Então, dados os pares de fones, a gente pode determinar, né, a probabilidade condicional de um fone ocorrer, dado que o outro ocorreu. Aí essa matriz aqui está ilustrando justamente isso. Então, quanto mais claro, significa que maior é a probabilidade de ocorrência, né, de um dado fone, dado que o outro ocorreu. Então, se a gente observar essa matriz, do lado esquerdo a gente verifica que ele é mais claro, né, predominantemente em relação ao resto. Então, esse lado esquerdo são os onde a gente tem os fones, né, com maior frequência de ocorrência na língua. A gente ordenou aqui os fones, né, de acordo com a frequência de ocorrência. Então, na esquerda, os mais frequentes. Então, independente de qual fone que precede, né, a probabilidade de ocorrência, né, condicional vai ser maior para esses fones que já são mais frequentes. E o mesmo procedimento pode ser feito também para analisar os trifones. Então aqui tem o gráfico mostrando a relação entre a probabilidade de ocorrência e o ranking dos trifones. E em seguida a mesma ideia é aplicada para análise de sílabas. Então a frequência de ocorrência de sílabas em relação ao ranking delas. No caso, para obter a silabificação de palavras, a gente utiliza, né, dicionários online. Então foi utilizado um web crawler para poder buscar em dicionários online de inglês a silabificação das palavras, e assim a gente conseguiu criar, né, essa transcrição de palavras em sílabas. Este outro gráfico já mostra a relação entre a frequência de ocorrência de palavras e o número de letras, né, que dá o tamanho das palavras. Então a gente observa ali que existe um pico ali por volta de 3 letras, então as palavras com 3 letras são as mais frequentes, né, e à medida que a gente diminui ou aumenta o número de letras, né, as palavras se tornam menos frequentes. Já esse gráfico mostra a mesma relação, só que agora considerando o tamanho de palavras como sendo o número de fones que constituem as palavras. Então as palavras mais frequentes são as palavras constituídas por 2 fones. E à medida que a gente diminui as palavras ou aumenta o tamanho delas, a gente vai diminuir a frequência de ocorrência. Agora esse gráfico mostra o tamanho médio das palavras, né, em relação ao ranking. Então à medida que o ranking é maior, né, as palavras menos frequentes, as palavras tendem a ser maiores, né, em número de letras. E a mesma relação agora considerando o tamanho de palavra como sendo o número de fones. Agora este novo gráfico ele mostra a relação
entre a frequência de ocorrência das palavras e o índice de frequência para cada uma das palavras. Então, cada ponto nesse gráfico é uma palavra, né, que tem uma determinada frequência de ocorrência e um índice de frequência. Né? Então, aqui o índice de frequência que estamos utilizando é aquele mesmo definido anteriormente. Então, vai ser a média aritmética da frequência de ocorrência, né, dos segmentos. Isso aí vai nos dar o índice de frequência. E aqui em seguida é a mesma informação. É a mesma informação, só que aqui em cada quadrado a gente tem, na verdade, a densidade de palavras em cada uma dessas regiões aqui. A gente dividiu naquele gráfico em regiões e temos em cada região uma cor que dá a densidade, né? Então, quanto mais escuro, maior a densidade. Então, o ponto mais escuro do gráfico refere a 578 palavras. Então, são 578 palavras que ocorrem nesse ponto mais escuro do gráfico. E o branco é zero. Vamos voltar aqui para aquele gráfico anterior, que mostra a relação entre a frequência de ocorrência de palavras e o ranking, né, que a gente observou e disse que aqui é o caso em que aparece a lei de Zipf. Né, a lei de Zipf é talvez a lei mais famosa na linguística quantitativa. E o que ela fala é que existe uma relação, né, entre a frequência de ocorrência de palavras em um texto e o ranking delas, sendo que o produto entre eles é grosseiramente uma constante. Então isso pode ser expresso numa lei de potência, né, na seguinte relação matemática que está aí expressa na equação 1, onde o F é a frequência de ocorrência, né, o K o ranking, o N o número de elementos no conjunto e o S um expoente característico da distribuição. Nesta constante C, constante C é uma constante de normalização, né, que é o somatório de todos os termos aí, né, de n elevado a menos s de 1, com n variando de 1 até n. Então, o C é a constante de normalização, dada na equação 2, né, que é 1 sobre o número harmônico generalizado, né, que é o número harmônico quando a gente tem esse expoente em S. E esse número harmônico generalizado, ele converge, né, esse somatório vai convergir quando S for maior do que 1. Aqui a gente tem alguns diferentes gráficos mostrando o que proporciona, né, a mudança do fator, né, do expoente S na função massa de probabilidade. Então, no caso aqui, esse exemplo aqui mostra um n igual a 10, né, e 4 casos em que o S diferentes, né, o S 1, 2, 3 e 4. Então, quanto maior o S, né, mais rápido é o decaimento. E a lei de Zipf ela é verificada em vários fenômenos da natureza, apresentam essa mesma relação. E às vezes é dito como sendo algo que é universal. Por outro lado, existem trabalhos como o de Lee e o Miller, né, que falam que a lei de Zipf não é algo profundo sobre as linguagens naturais, como se pode observar. Que na verdade é um resultado que a gente obtém quando a gente escolhe o rank como variável independente. E que mesmo textos aleatórios, né, apresentam relações que são similares à relação de Zipf. Então, o Lee, né, e o Miller mostram alguns exemplos nesse sentido, né, que tem que ser discutidos alguns aspectos deles. Mas voltando aqui, né, a lei de Zipf aparece, né, em vários fenômenos da natureza, como por exemplo terremotos, avalanches, populações, firmas,
ações, né, o jogo da vida. Então mostrando aqui alguns exemplos. A lei de Gutenberg-Richter para terremotos, né, mostra aí a relação entre a magnitude, né, a variável m, de um terremoto e o número de n maiúsculo de terremotos com uma determinada magnitude, né, igual ou maior a m. A figura à direita mostra dados, né, da Carolina do Sul entre 1932 e 1972, né, mostrando a relação aí que existe entre a magnitude e o número de terremotos. Então a gente observa aí mais uma vez a lei de Zipf. E avalanches também apresentam a lei de Zipf. Então aqui é um exemplo que é proposto pelo Peer Bark, né, que eles fazem as medições de avalanches realmente com areias, com pilhas de areias, né, e verificam que que existe uma relação entre a frequência de ocorrência das avalanches e o tamanho da avalanche, né, e essa relação também vai se dar sob a lei de Zipf. Né, que esse gráfico aqui à direita é um gráfico onde fiz uma simulação computacional de avalanches, né, e mostrando aí, então a relação entre a frequência de ocorrência de avalanches e o tamanho de avalanche. Nesse próximo exemplo é a população. Então aqui tem os dados da população americana de regiões metropolitanas no ano de 2009. Então ali das várias cidades, em Nova York, Los Angeles, Chicago, etc. E mostrando que existe também, né, uma relação aí na lei de Zipf quando a gente analisa a população, né, de metrópoles. Aqui seguindo a ideia que foi proposta pelo Mandelbrot, né, de analisar as variações na bolsa de ações. Né, então aqui foi uma análise, né, das variações do índice Bovespa, utilizando a ideia do Mandelbrot e mostrando aí a relação que existe entre, né, a frequência de ocorrência das variações. Então existem muitas variações no índice que são pequenas e poucas variações grandes. Então aqui o último exemplo do jogo da vida, que é conhecido como jogo da vida de Cohen. Então aqui a gente tem autômatos celulares. Então a gente tem um grid de células, né, discretas. Cada uma tem um número finito de estados, como por exemplo, pode ser um estado binário aqui no caso, né? E o grid então, onde estão essas células, ele existe então um número finito de dimensões aqui onde pode ser encontrado. Então cada uma das células tem a ela definidas um conjunto de outras células que são vizinhas, né, que é a chamada vizinhança dessa célula. Então a gente parte de um instante inicial com uma determinada configuração dessas células no grid, e a cada iteração a gente gera uma nova, tem uma geração uma nova geração é criada, e isso é feito através de regras básicas pré-definidas. Então o estado no próximo instante de uma determinada célula é determinado pelo estado atual da célula e pelo estado de suas células vizinhas. Então, tipicamente, a gente adota determinadas regras, né, de como esse jogo funciona, e essas regras são utilizadas, né, durante todo o tempo, né, durante toda a simulação para o grid inteiro. Então, o conceito foi desenvolvido inicialmente por Stanislaw e von Neumann em 1940, na década de 40. E essa ideia aí do jogo da vida, né, foi utilizado pelo Maslow para criar aí uma simulação onde ele chama de avalanches no número de nascimentos e mortes até que uma determinada configuração estática apareça. Uma configuração estática é uma configuração do grid em que a partir dela, quando chega nessa configuração, depois não muda mais.
né? Então começa o jogo com uma determinada configuração inicial, à medida que o tempo vai passando, a configuração vai mudando de acordo com as regras, e até chegando à configuração final estática. Então, chegando nessa configuração, ele contabiliza o número de mortes e nascimentos até chegar aí e chama isso de avalanche. E aí ele mostra a relação entre o tamanho das avalanches, né, e o número, a frequência de ocorrência dessas avalanches. E mostra que aparece aí também a relação de Zipf mais uma vez. Como falamos anteriormente, né, Lee e Miller defendem de que não existe, né, uma relação profunda a observar isso aí de Zipf, pois mesmo sequências aleatórias de símbolos, né, gerados por uma distribuição aleatória, também são capazes de gerar, né, sequências que se agrupam formando, obtendo a mesma relação, né, uma relação entre frequência de ocorrência e rank, de forma a que remete à relação mostrada na Zipf. Então aqui, né, o gráfico do artigo de Lee, né, ele mostra aqui 3 exemplos de textos gerados aleatórios, né, onde o número de símbolos aí é diferente, né, e o número do tamanho o número de símbolos que é gerado e o número de pseudo-palavras, né, que são geradas aí variam, né, de acordo com os parâmetros utilizados. E ele mostra o gráfico aí da relação entre a frequência de ocorrência observada com o ranking, né, comparando com a lei de Zipf, no caso em que o expoente igual a 1 e 2. Então, o que a gente vê que o exemplo do Lee, né, ele utiliza um número de símbolos aqui bem pequeno, né? Então aqui fizemos um outro exemplo em que utilizamos o número de símbolos igual ao número de símbolos que existem, né, no inglês, e utilizamos diferentes tipos de distribuição. Então temos um caso de distribuição aleatória uniforme, temos o caso de uma distribuição aleatória onde a probabilidade de ocorrência dos símbolos é igual à probabilidade de ocorrência dos símbolos encontrados no, no texto, num texto real, no caso aqui Ulisses. E existe um outro caso, um terceiro modelo de texto gerado de forma aleatória, em que agora não só as probabilidades são iguais àquelas encontradas no, no texto aqui no caso de Ulisses, mas também a probabilidade de transição entre esses símbolos é igual àquela do texto. Então a gente usou um modelo de Markov, né, de forma que as probabilidades de transições sejam equivalentes àquela encontrada no texto de Ulisses. Então, nesse gráfico mostrando a relação da probabilidade de ocorrência dessas pseudo-palavras, né, e o rank, a gente observa que à medida que a gente vai elaborando mais aí o nosso modelo, né, de um modelo simplesmente aleatório uniforme até chegar no modelo de Markov, a gente vai aproximando melhor, né, essa relação, né, ficando mais próximo daquela relação que é observada no texto real no Zipf, ou Ulisses. E outro aspecto que a gente deve observar, se a gente gera textos aleatórios simplesmente, né, um modelo igual ao modelo utilizado pelo Lee e Miller, né, que a gente chama de modelo do silêncio intermitente, né, ou então do macaco utilizando a máquina de escrever, né, é de se esperar que no modelo desse que palavras menores ocorram com maior frequência, tem uma maior probabilidade de ocorrer palavras menores do que palavras maiores. Que realmente aí é observado nos dois casos, né, tanto no modelo que a gente usa uma distribuição uniforme, quanto no modelo que a gente usa uma distribuição onde os pesos são as probabilidades dos símbolos são iguais às probabilidades dos símbolos encontrados no Ulisses. Mas no texto real, em Ulisses, a gente verifica que as palavras
né, de tamanho menor do que 3, né, tem uma probabilidade menor do que palavras de tamanho 3, né? Então a curva ela cai, né? Ela tem um pico em 3 e cai tanto para o tamanho maior e menor do que 3. Então esse comportamento não é observado quando a gente tem um modelo onde os símbolos são gerados de forma aleatória simples. Mas no caso, quando a gente usa um modelo de Markov, a gente já observa que existe aí uma queda para tamanhos de palavras menores, né? Então remetendo aí ao que ocorre num texto real. Cantor e Kessler, né, eles mostram que dado um processo de Markov, né, tendo n estados com transições polarizadas, isso leva a uma distribuição estacionária, onde a probabilidade de ocorrência dos estados, né, exibe a frequência de ocorrência de palavras, né, ranqueada, dando a forma da lei de Zipf, né, que é o que a gente observou também no caso da simulação quando a gente usa um modelo de Markov. O Bima ele propõe um modelo para gerar texto aleatório que leva em consideração a co-ocorrência também de vizinhos, né? E introduz a noção de sentença no texto aleatório que é gerado, ao invés de considerar simplesmente, né, a aparição do, né, de um sinal de pontuação, né, um ponto para poder demarcar o fim de uma sentença. Então esse modelo dele é composto por um gerador de palavras, né, que produz palavras aleatórias compostas por letras, e um gerador de sentenças que é composto por palavras aleatórias. E o que o Bima mostra com esse modelo, né, que aqui ele mostra a relação aqui do rank e frequência, né, tanto para o modelo dele, o modelo do Mandelbrot, e a lei de Zipf ideal, né, a lei de potência com expoente igual a 1. Então ele compara esses três, né, nesse gráfico à esquerda, né, mostrando a relação de Zipf aparecendo aí para esse gerador de texto aleatório que ele propõe. E ele mostra não apenas isso, mas algo que nós vamos falar aqui depois também, que quando a gente fala da lei de Zipf inversa, né, o espectro lexical, ele mostra também que o modelo que ele propõe, ele obtém um resultado, né, mais próximo do que era de se esperar, no caso quando a gente tem realmente uma distribuição de Zipf verdadeira, né, que não é o que ocorre no caso do modelo um texto aleatório utilizado pelo Mandelbrot, né, que quando a gente faz o gráfico aí do espectro lexical, né, a gente vê esse gráfico aí bem distorcido, né, que é bem diferente do gráfico, né, da curva ideal aí, que seria no caso de uma distribuição de Zipf ideal. A palavra é considerada como a menor forma livre que pode ser pronunciada ou escrita e carrega significado. Mas ao analisar linguagem, como a gente já mostrou, né, a gente pode também analisar outras unidades. Então existe uma discussão, né, algumas pessoas entendem que unidades básicas da percepção da fala, né, são diferentes. Então, por exemplo, existem alguns que defendem que os fonemas são unidades básicas da percepção de fala, outros difones, trifones, sílabas, semissílabas. E a gente mostrou algumas análises, né, onde a gente utilizou, né, análise de fones, difones e trifones. E ao analisar utilizando as unidades
fones, difones, trifones, é interessante a gente ver a teoria dos traços distintivos, né, que essa teoria ela propõe a existência de um conjunto finito pequeno, né, de características nos traços que podem ser utilizados para analisar os sons da fala, né, de tal forma que a descrição de cada um dos sons da fala em termos desses traços é única. Então, cada som da fala possui um conjunto de descritores, né, únicos que identificam aquele som baseado naqueles traços distintivos. Então, a análise em traços distintivos é um processo não ambíguo de associar som da fala em um conjunto de características que descrevem os sons. Então, essa teoria clássica aí foi proposta por Chomsky e Hale, né, em 68. Então, talvez a contribuição mais importante para a fonologia dos traços, da teoria de traços distintivos, é que os segmentos podem ser analisados em alguns traços e é possível identificar classes de segmentos, né, e regras, criando a noção de classes naturais, né, como sendo um conjunto de sons, né, que compartilham certas características fonéticas e são afetados da mesma maneira em um determinado ambiente. Então essa matriz que está representada nessa figura em preto e branco, né, é a matriz dos traços distintivos, onde a gente representa aqui os traços que são presentes e ausentes, né, o branco representando quando é presente e o preto ausente. Outro aspecto interessante dos traços distintivos é que eles fornecem uma maneira simples, né, de caracterizar os segmentos da fala, e a gente pode utilizar essa caracterização para criar uma medida de distância entre dois segmentos. Então a gente propôs aqui a medida de distância entre dois segmentos como sendo o número de características que não é compartilhado por eles. Então essa definição lembra a definição de classes naturais dadas pelo Fleming. Utilizando essa definição, a gente pode calcular a dissimilaridade entre os segmentos. Então essa matriz aqui mostra a dissimilaridade entre os vários segmentos aqui do inglês, e onde a gente usa uma escala onde o preto é dissimilaridade 0 e o branco é maior dissimilaridade. Então a gente observa esses dois blocos aí que são formados, né? Um bloco maior das consoantes e o menor das vogais, né? E a gente observa também que as vogais, entre elas, as distâncias, as dissimilaridades são menores do que as dissimilaridades entre as consoantes. E facilmente a gente pode observar aí na figura, né, quando tem duas consoantes, uma vozeada, desvozeada, a distância, a dissimilaridade menor, ou então as vogais que são mais frontais, as dissimilaridades são menor do que uma frontal com do que uma posterior, né? Aí usando essa matriz de dissimilaridades, a gente pode utilizar uma técnica de escalonamento multidimensional, MDS, né, para criar uma representação, né, visual. Então a técnica de MDS ela vai ser utilizada para criar uma representação n-dimensional em que as distâncias entre os objetos nessa nova representação, né, preservam na medida possível, né, da melhor forma possível, as distâncias, né, fornecidas aí no caso pela nossa matriz de dissimilaridades. Né, o MDS fornece então uma representação em n dimensões, onde, né, a gente tem essas dimensões ordenadas aí pela variância, né, do sinal aí. Então no caso, nessa representação aqui em duas dimensões, né, a gente tem as duas primeiras componentes,
as duas primeiras componentes de maior variância. Então, no caso aqui da representação, com essas duas componentes, as duas componentes representam 63% da variância, né, nesse caso das dissonoridades do inglês. Então, esse primeiro gráfico a gente fez a representação, onde a gente considerou apenas a matriz de distâncias para as vogais, e a gente obteve essa representação que lembra bem aquele trapézio das vogais, né, onde a gente tem a separação, né, a separação entre a região anterior, posterior, aberta e fechadas. E no caso das consoantes, a gente obtém essa representação em duas dimensões, né, apresentando 46% da variância total. E a gente pode ver aí também o agrupamento aí das consoantes conforme são africadas, fricativas, nasais, né, etc. E é interessante a gente verificar também que existe ali uma direção também do vozeamento. A contraparte vozeada está sempre na direção da segunda componente para cima. Então essa distância que foi proposta aí, a gente pode utilizar ela para verificar, né, como são as distâncias internas entre os fones que constituem um trifone. Então esse gráfico ele apresenta a probabilidade de ocorrência, né, de determinado par de distâncias entre os fones que compõem um trifone. Então são três fones compondo um trifone, são duas distâncias, né, D1 e D2, e o que a gente observa é que existe uma maior probabilidade dessas distâncias estarem ali num valor intermediário, né. Então os trifones em maior parte são compostos por fones que não são muito parecidos e não muito dissimilares, né, do fone com o fone seguinte compõe o trifone. Então a gente pode imaginar que aí entra em jogo, né, tem a questão, né, articulatória e a questão perceptiva, né. Por um lado perceptivo é interessante que exista um maior contraste, né, entre fones que estão ali adjacentes, mas pelo lado articulatório é interessante que eles sejam mais próximos, né, para facilitar a articulação. E agora aqui um gráfico que mostra a relação nas palavras, né, entre a frequência, mostra a relação da frequência de ocorrência, a distância média entre os fones que constituem uma palavra e a variância, né, o desvio padrão, né, no caso, dessas distâncias entre os fones que constituem a palavra. Então, à medida que a distância entre os fones da palavra diminui, né, em média, a gente acaba tendo como forma de compensar isso um aumento da variância dessas distâncias, né, que a gente vê essa mancha, essa figura mostrando essa mancha, né, mostrando que quando a gente diminui a distância média, a variância aumenta. E a escala de cinza aí é utilizada para marcar a frequência de ocorrência das palavras. Então, mais uma vez, né, para criar esse gráfico, a gente dividiu essa região em várias células, né, e em cada célula a gente contabilizou, né, cada palavra que ocorre em determinada célula, a gente contabilizou a frequência de ocorrência dela ali. O expoente da distribuição de Zipf caracteriza a fonte que gera, né, os símbolos, a informação. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, que mostram que línguas naturais tendem a ter um expoente próximo de 1, já a língua fala de criança, um expoente aproximadamente de 1,66, textos militares combate aproximadamente 1,42, os golfinhos adultos e crianças, um expoente de 1,1 e 0,87 respectivamente. A gente tem o trabalho do Havlin, que mostra que
esse expoente pode ser usado para determinação de qual é o autor, né, de quem é o criador de um determinado texto. E também temos a utilização disso aí para poder diferenciar, né, sequências de DNA que codificam e não codificam, né, DNA codificante e não codificante, em que usam, tem expoentes também com valores diferentes, né, 0.36 e 0.20. Então, para uma determinada distribuição que segue uma lei de Zipf, essa distribuição vai ser caracterizada, né, basicamente por esse expoente. Então é interessante a gente, dado um conjunto de dados, a gente saber como determinar, né, esse valor desse expoente. Então a gente precisa de ajustar, né, uma curva de Zipf, né, para um conjunto de dados. Aí o que a gente vai mostrar aqui é um método da máxima verossimilhança aplicado para o caso aqui da distribuição de Zipf. Então a gente está repetindo aí novamente a equação, né, da distribuição de Zipf, na equação 5. E considerando o dado que a gente tem aí m observações, né, K1 até Km, a verossimilhança dada essas observações, né, vai ser dada, né, pelo produtor da ocorrência aí de cada um dessas, da probabilidade de ocorrência de cada um desses Kms aí. Então a gente pode escrever a equação na forma como está aí no 6. E é comum a gente utilizar para achar a máxima verossimilhança, e ao invés de maximizar a verossimilhança, a gente maximiza o logaritmo dela, que como o logaritmo é uma função crescente, então maximizando o logaritmo a gente vai estar maximizando a verossimilhança. E quando a gente toma o logaritmo daquele produtório, né, que a gente tem, passa a ser um somatório. Então aqui, o nosso problema agora é maximizar a equação 7, né, que maximizar o logaritmo da verossimilhança. Então o máximo vai ocorrer quando a derivada for igual a zero, né, se a derivada segunda for negativa. Então a gente tem que encontrar o zero dessa função, da derivada, né, e mostrar que a derivada segunda é negativa, para que a gente saiba que o que a gente encontrou é o máximo e não o mínimo. Então a derivada daquela equação está aí mostrada em 10, o que dá. Então o nosso problema agora é um problema de encontrar a raiz dessa equação 10. E a gente mostra que a derivada segunda realmente é negativa, né, para todo o nosso espaço aí. Então a derivada segunda é sempre negativa, então qualquer solução que a solução que a gente encontrar para a equação 10, né, a raiz dessa equação, vai nos dar o máximo, né, da verossimilhança. Então aqui tem um exemplo, né, desse algoritmo implementado. Então a gente mostra aí os dados que são obtidos, né, são as palavras do texto Ulisses e a frequência de ocorrência delas, e a gente utiliza esses dados para ajustar, né, o melhor modelo utilizando o critério da máxima verossimilhança. E a gente obtém, então, o expoente S como sendo 1.0738. Em azul está aí mostrado a curva de Zipf, que foi ajustada. Agora, o modelo de Zipf, né, como a gente observa aqui nessa curva, a gente vê que ele é reto, né, enquanto nossos dados mostram que na região de rank e menor rank, né, de mais alta frequência, existe um achatamento ali. Então, observando isso, o Mandelbrot propôs um modelo modificado, né, do modelo de Zipf, que é o modelo de Zipf Mandelbrot, em que ele inclui, né, um outro parâmetro, esse Q, que é o parâmetro que vai dar esse achatamento.
Então aqui a gente mostra também como que a gente ajusta, né, uma curva para esse modelo de Diffie-Mandelbrot, utilizando os dados. E aqui a gente segue a mesma abordagem, né, de maximizar a verossimilhança, né, o logaritmo da verossimilhança. Então a gente segue o mesmo procedimento, né, tira o logaritmo e a gente tem que encontrar a raiz da equação 16 e 18, né, para encontrar o parâmetro S e para encontrar o parâmetro Q. E para mostrar que o que a gente encontra realmente é o máximo, né, a gente tem que mostrar que a derivada segunda é negativa. Então a gente mostrou aí nas equações 17 e 19 que a derivada segunda é negativa, então de fato a raiz da equação 16 e 18 será o máximo, né, da verossimilhança. Então aqui a gente tem um exemplo do modelo que foi ajustado, né, para o caso aqui do texto do Hamlet. Então tem os dados aí em preto e a curva que foi ajustada, né, onde a gente encontrou o expoente 1.087 e o parâmetro de achatamento 1.638. Uma outra forma de caracterizar, né, nossa distribuição também é através do espectro lexical ou a relação de Zipf inversa. Kant e Solé falam que para o entendimento das origens e evolução da linguagem requer um entendimento apropriado das características universais. Uma das formas mais óbvias é a distribuição estatística de abundância de palavras, e a segunda forma é a chamada espectro lexical, ou distribuição de Zipf inversa. Bem, o que é essa distribuição de Zipf inversa? Nada mais é do que quando a gente olha a relação do número de palavras para uma dada frequência de ocorrência. Então, se a gente considera n de f como um número de palavras com uma determinada frequência f, né, então f é a frequência de ocorrência, então vai existir aí uma relação, né, que é a relação de Zipf inversa, entre esse número de palavras e a frequência de ocorrência. Então, se o A e o beta são os dois parâmetros aí nessa relação, e o que a gente vai observar, né, isso aqui tem como a gente mostrar que na distribuição de Zipf, né, vai apresentar uma distribuição de Zipf inversa de forma que o parâmetro beta da distribuição inversa é igual a 1 sobre S mais 1, né, onde S é o expoente da distribuição de Zipf. Então aqui nós temos um exemplo, né, da distribuição Zipf inversa, aqui para aqueles casos que a gente mostrou antes, né, do texto de Ulisses e os textos foram gerados aleatoriamente. Então a gente observa aí que o modelo de texto gerado de forma aleatória com distribuição uniforme, a relação, o espectro lexical, né, tem uma grande quantidade de zeros ali, né, e é bem diferente do espectro lexical que apresenta, né, o texto de Ulisses. E agora mesmo para esse caso a gente vê que existe uma diferença ali, né, para frequências menores, né, até mesmo para o modelo aleatório utilizando o modelo de Markov, né, que a gente vê que para a frequência menor ali existe um desvio bom em relação ao que é observado no caso de Ulisses. Como a gente está lidando com essas bases de dados e encontrando a partir da contagem de frequência de ocorrência e achando os modelos para distribuição, o que ocorre é que as probabilidades de palavras que não estão, ou tipos, né, que não estão no nosso corpus, acabam sendo estimadas com probabilidade zero, né, se a gente usa um estimador de máximas verossimilhança, simplesmente pelo fato de que esses tipos não
possuem representação no corpus. E isso é um problema. O fato de certos tipos não aparecerem no corpus não quer dizer que eles não existem. Então, os nossos modelos, é interessante que a gente leve em consideração, né, a existência, né, leve em consideração que existem tipos que não foram observados. Então, uma forma de fazer isto é utilizar as técnicas de smoothing. Então, aqui a gente está falando de 3 delas, né? A primeira, o add one, né, que como o nome diz, é a soma 1. Então, a gente soma 1 a contagem de todos, né, de todos os tipos que foram observados. Essa ideia foi mostrada por Laplace, né? E depois é mostrado que ela não é muito boa para ser utilizada. O Turing lidou com esse problema, né, durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele trabalhava na equipe para quebrar o código da máquina Enigma dos nazistas. E eles tinham que utilizar, né, cálculos probabilísticos e é claro que tinha que levar em consideração que certos símbolos não apareciam, mas poderiam aparecer, né? Então, para computar essas probabilidades, né, tinha que ser levado isso em consideração. Então, o Turing teve a ideia e depois o seu auxiliar, o Gould, né, publicou, né, o artigo propondo esse estimador, né, do Gould-Turing. Então, esse estimador do Gould-Turing depois teve umas modificações, né, criando o Simple Gould-Turing, né, que foi criada por Gale e Sampson em 95. Bem, a ideia do Turing é o seguinte, que a gente deve considerar que os tipos que não foram observados, né, têm a probabilidade igual àqueles que foram observados apenas uma única vez. O fato de que um foi observado e o outro não foi simplesmente um mero acaso do destino. Ele propõe então uma maneira, né, de ajustar o número de observações, né? Então essa equação número 22 é a equação de Turing, né, de como a gente deve ajustar o número de observações, né, o f, né, obtendo o f estrela, né, que é o número ajustado, a partir aí do valor esperado dessa variável do nf, né, que é o número de tipos com determinada frequência f. Então, um problema que a gente observa aí no método de Gould-Turing é que a gente depende, né, do valor de n para um f mais 1, né, que em alguns casos pode não existir. Então, geralmente, esses valores que não vão existir, né, que iriam causar problema no estimador de Gould-Turing, são para os casos em que o f é maior, né? Quando a frequência é maior, então vão existir vários buracos, né? Enquanto f menor, não, a gente tem ali uma curva contínua, que a gente pode observar aqui na curva, né? A gente olhando ali para f menor, ela é bem contínua, né? Então olha a curva do Ulisses e depois quando o f começa a ficar muito grande, começa a aparecer buracos. Então esses buracos causam problema no estimador de Turing e a ideia que foi proposta por Gale e Sampson, né, do Simple Gould-Turing, é fazer um estimador da mesma forma que o de Turing, né, alguma pequena modificação, ali na forma de modificar a, a frequência ali, de ajustar o número de observações, né, só que o que ele faz é que depois de um certo valor, de um ponto para frente, né, representado nessa linha pontilhada, ele considera como sendo uma reta, né, um modelo ideal. Então até um certo ponto ele usa a equação 23, né, para ajustar, né, as observações.
e depois de um certo ponto ele usa o modelo ideal. Então essa é a ideia, né, do Simple Good Turing, né, e para determinar qual ponto ele tem uma análise da variância que ele usa para determinar qual que é o ponto que a gente deve deixar de usar um método e usar o outro. Cancho e Solé, eles dizem que a lei de Zipf é uma manifestação de um sistema complexo que está operando entre a ordem e a desordem. E eles propõem então, né, que um sistema de comunicação deve minimizar uma função ômega, né, que é composta aí desses balanços entre duas partes, que é o custo, né, da transmissão de informação e a informação transmitida. E como resultado, eles mostram esses gráficos. Né? Então, o primeiro gráfico mostra a transmissão de informação em função do parâmetro lambda. E aí, justamente ali próximo daquele limiar, onde tem a descontinuidade, né, da quantidade de informação, no lambda ali próximo de 0,5, né, que surge, né, a lei de Zipf. Então ele mostra aqui no gráfico à direita que a lei de Zipf vai aparecer justamente ali no caso em que o lambda está bem próximo de 0,5, mas ainda menor do que 0,5, né, ali no caso 0,498. Então a ideia que eles mostram é essa, que a lei de Zipf ocorre justamente ali no meio termo, onde o sistema complexo está balanceando entre a ordem e a desordem, e tem uma relação que ele estabelece, né, entre a informação que é transmitida e o custo, né, da transmissão de informação. E o conceito de informação, em teoria da informação, né, a informação ela é medida, né, através da entropia, né, a entropia da fonte. Então, utilizando aí a proposta de Shannon, né, da entropia para medir informação, a gente fez aqui derivou uma forma de estimar a entropia de uma fonte com a distribuição de Zipf. Então a gente usa a definição de entropia dada por Shannon e usa que a nossa distribuição, né, é da forma de Zipf, né, aquela equação que a gente viu anteriormente, e a gente acha então a equação número 26, que nos dá a entropia. Então, para a gente determinar a entropia para essa fonte, a gente precisa determinar, né, esse somatório que está aí. Então, esse somatório a gente vai encontrar limites, né, superiores e inferiores para aproximar, né, o valor desse somatório. Então, dentro do somatório, a gente tem a função ln de k elevado a s, né, que é uma função que está representada aqui nesse gráfico aqui para diferentes valores de s, que a gente pode falar que a partir de um determinado ponto, né, essa vai ser uma função que é decrescente. E aí a gente usa a aproximação do somatório de Riemann, né, para a integral. E utilizando essa aproximação de Riemann, a gente consegue determinar, né, quem são esses valores desses limites, né, que nos vão nos dar os limites da aproximação daquele somatório. E a gente consegue assim determinar, né, um valor estimado da entropia, né, a gente determina os limites, né, pelo qual a entropia vai estar dentro desses limites, né, um limite superior e um limite inferior. Então aqui o gráfico onde a gente mostra o valor da entropia estimada, né, para diferentes valores de n, né, então mostrando aí a entropia como sendo a função do S, e o gráfico de baixo mostra, né, o ΔW, né, o delta da entropia, que é o tamanho dos limites ali na distância entre o limite inferior e o limite superior da entropia.
O que a gente pode verificar é que quando o S é menor, né, quanto menor o S, maior a entropia, mas se o S for menor do que 1, né, o que a gente vai ter é que aquele somatório da lei de Zipf do número harmônico generalizado ele não converge. E, dado isso, a gente não pode ter, né, um léxico de tamanho infinito. Nesse método para estimar a entropia foi utilizado aqui para alguns exemplos, né, onde a gente usou alguns textos, né, obtivemos o valor da entropia medida nos textos e baseado na distribuição de Zipf e o Zipf e o Mandelbrot foram estimadas, né, os parâmetros para elas, utilizando aquele método da máxima verossimilhança. Então, usando esses parâmetros, a gente usou esse método de estimação da entropia e encontramos aqui alguns valores que são bem próximos, né, daqueles que são realmente obtidos no caso real. Uma outra lei que foi observada é a lei de Hips ou Herndon. Nela fala sobre a relação entre o tamanho do texto e o tamanho do vocabulário. Né? Os dois estão relacionados segundo essa equação 30. Então o crescimento do tamanho do vocabulário ocorre de forma sublinear em relação ao tamanho do texto. Lidenhrost ele mostra que fontes que possuem distribuição de Zipf, eles apresentam este tipo de relação, né, da lei de Hips entre o texto, tamanho do texto e o tamanho do vocabulário. O que a gente mostra aqui é que o número de tipos observados é monotonicamente crescente em relação ao tamanho da amostra, né, convergindo para um valor do tamanho do lexo subjacente. Então a gente usa aqui alguns modelos, né, para algumas distribuições diferentes. Uma distribuição de Zipf, uma distribuição uniforme, binomial. E a gente mostra, através de uma relação de recorrência, né, como que a gente obtém uma estimativa do tamanho do léxico. E aí a gente pode fazer um gráfico aí mostrando o tamanho do léxico em relação, né, ao tamanho do texto. Então essa relação é sempre sublinear, né, independente de qual tipo de distribuição que a gente está utilizando. E esse gráfico mostra aqui alguns exemplos, né, a partir de textos, né, do base de dados do Gutenberg. Né? Então cada uma dessas linhas cinzas mais claras é um texto diferente e a linha a preta contínua é a concatenação de todos os textos. São 35 livros que foram utilizados. Então mostrando aí que existe esse crescimento sublinear do tamanho do vocabulário em relação ao tamanho do texto. E uma outra lei da linguística quantitativa conhecida é a lei de Mendelbrot. Ela fala sobre o tamanho do todo e o tamanho das partes. O Mendelbrot ele observou, né, o tamanho decrescente, a relação decrescente entre o tamanho das sílabas e o comprimento de palavras em relação ao número de sílabas. Então, o que a lei de Mendelbrot diz é que quanto maior o todo, menor são as partes. Então, mudança relativa na taxa do comprimento do constituinte é inversamente proporcional ao comprimento do construto. Então, nessa equação 31, né, fala exatamente isso, onde o y é o constituinte e o x o tamanho do construto. E a solução para essa equação é dada y igual a x elevado a b.
Então, no caso aqui, o que a gente fez foi pegar a duração de pronúncia das palavras em alguns dicionários online, né? E dado que a gente tem também o número de sílabas que constitui cada uma das palavras, a gente pode estabelecer aí a relação, né, entre a duração média das sílabas das palavras e o número de sílabas das palavras. Então, o que a gente observa no primeiro gráfico é que à medida que o número de sílabas das palavras aumenta, a gente tem uma redução, né, do tamanho da duração média das sílabas da palavra. E a mesma coisa é feita quando a gente considera os fones. Né, se a gente fizer a transcrição das palavras em fones, né, então a gente tem o tamanho da palavra e o número de fones, e a gente pode calcular a duração média dos fones. E a gente observa essa relação que está mostrada aí no segundo gráfico. E esse outro gráfico a gente observa essa relação de Mendelbrot, aqui no caso em que a gente está considerando, né, então os textos, as sentenças, e a gente verifica o tamanho das sentenças como sendo o número de palavras que constituem a sentença e o comprimento das palavras como medido em número de sílabas que constituem as palavras. Então, à medida que as sentenças ficam mais longas, né, em palavras, né, a gente tende a diminuir o número médio de sílabas que constituem as palavras nessas sentenças. Então, aqui as conclusões, né? A gente acredita, né, na teoria baseada no uso, né, da linguagem, em que a organização cognitiva é baseada nas experiências e no uso, e como a gramática é baseada no uso, ela contém vários detalhes, né, de co-ocorrência e probabilidades de ocorrência, né, das unidades. E a gente acredita que a frequência, né, possui um grande impacto sobre a forma como as línguas se estruturam, né, como elas evoluem. E a gente tem vários estudos, né, que mostram que os seres humanos eles buscam, né, encontrar padrões e regularidade nas coisas, né, mesmo quando a gente tem padrões que são gerados de forma artificial e sem qualquer relação com nenhum significado ou propósito. A representação cognitiva, né, da linguagem subjacente é feita através da categorização, né, categorização através de exemplares, né, e clusters de exemplares, né, baseados na forma linguística que eles possuem, assim também como no significado, no contexto e na experiência de cada um. E acreditamos que a gramática ela é um fenômeno emergente, né, que depende de interações localizadas e idiosincráticas. A ubiquidade das leis de escalas, né, essas leis observadas na natureza sugerem que sistemas complexos eles se auto-organizam. Eles não são apenas uma coleção de realizações independentes aleatórias, mas exibem sim padrões que são similares e relações que são observadas em diferentes escalas. Então, os sistemas complexos eles não são mera coleção de variáveis aleatórias independentes, né, mas eles têm efeitos interdependentes e comportamentos também interdependentes. Então a gente falou de algumas regularidades que são encontradas em diversas línguas no mundo, né, como alguns segmentos são muito comuns, né, muito utilizados nas línguas, outros são muito raros, né, por exemplo, aparece em 94% das línguas, 427 das 916 línguas, né, segmentos, eles
aparecem apenas uma única vez em todas as 425 línguas. 90% das línguas usam no máximo 6 vezes mais consoantes do que vogais. Existem apenas alguns segmentos, né, que possuem muitos segmentos concorrentes nas suas línguas e são também encontrados em diferentes línguas, né? Então, o que sugere que eles podem ser utilizados como coringas. A gente pôde verificar a ubiquidade de leis de escalas da natureza. Foi feito um estudo comparativo, né, entre o modelo de silêncio intermitente, né, o modelo de Markov, texto natural. A gente falou que os parâmetros que descrevem a distribuição de ZIF, né, são importantes para determinar as propriedades estatísticas, né, dessa distribuição. Então, diferentes tipos de fontes apresentam diferentes valores, né, de expoentes, e esse valor desse expoente está relacionado com a relação entre a ordem e desordem em um sistema complexo, e também está relacionado, né, com a informação que é produzida pela fonte e também com a possibilidade, né, de existir um léxico subjacente, né, de tamanho virtualmente infinito. Então, para comparar, né, dados, né, que tenham uma distribuição do tipo Zipf-Mandelbrot, né, a gente precisa determinar os parâmetros que melhor ajustam a esses dados, e para isso a gente mostrou como pode ser utilizado um método de máxima verossimilhança. Então a gente mostrou que a gente cai no problema de encontrar a raiz de um problema para encontrar o máximo nos parâmetros que dão a maior verossimilhança. Aí foi mostrado uma forma de estimar a entropia, né, para distribuições que seguem o modelo de Zipf e Mandelbrot, né, e essas estimativas foi mostrada ser muito, né, com resultados muito bons quando a gente compara com a entropia medida diretamente nos textos reais. E a gente fez aqui uma breve análise também mostrando as leis de Hipps e Menzeroff e uma proposta de distância, né, entre fones utilizando teoria de traços distintivos, né, que mostra ser uma forma promissora, né, de medir a dissimilaridade entre segmentos da fala e que pode ser utilizado também junto com outras informações, como informações de frequências, para, né, a gente utilizar em alguns modelos e obter os melhores resultados. E aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas.